Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo e hoje, continuando aqui falando a respeito do assunto que prende as pessoas a uma determinada religião, que vocês sabem que é a das Testemunhas de Jeová. E por que as pessoas ficam presas nesta organização? Porque eles dizem ter lá o escravo fiel e discreto, ou mais que isto, o corpo governante, certo? Se eles têm lá o corpo governante, as pessoas que estão ali acreditam no quê? Acreditam naquilo que eles ensinam mesmo. Dizem que o corpo governante, ou o escravo discreto, são representantes de Deus aqui na Terra, certo? Ou porta-vozes de Deus. Você acredita nisso? Se não acredita agora, talvez em algum período acreditou, como eu também acreditava. Eu acreditava e até defendia ferozmente que qualquer palavra contrária ao que os homens lá de Brooklyn, Nova York, diziam era apostasia. Olha a que ponto a gente chega, não é mesmo? Talvez lembrem da passagem que Jesus disse que ninguém deveria ser o maior entre os discípulos. Até ele disse: aquele que quiser ser o maior, seja o escravo de todos, ou o servo de todos. Aí ele acrescentou: porque todos vós sois irmãos, conforme o texto que vocês estão observando aí. Bem, mas quando se fala em Testemunho de Jeová, eles até sentem orgulho de terem alguém a quem se submeter a sua fé, porque eles não fazem uso da consciência, mas se depositam fé no corpo governante, né, que são aqueles homens que atualmente cerca de 7, não é isso? Eles que mandam na fé de todos os demais por toda a Terra, que hoje são cerca de 8 milhões. Bem, mas como é que surgiu este corpo governante? Talvez pergunte: isto é bíblico mesmo? Existiu um corpo governante lá no primeiro século? Então fique aí que você vai entender um pouquinho. Para entender melhor sobre este assunto, vamos recorrer ao capítulo 15 de Atos. Estou com a Bíblia aberta aqui, não a da Torre de Vigia, mas aqui também dá para entender, porque aqui a Bíblia online, estou aqui no meu computador, onde diz assim, que ali então aqueles de alguns que ensinavam que os que não eram judeus e se convertiam ao cristianismo tinham que ser circuncidados. Então esta era a ideia deles. Bom, não diz: não podeis salvar-vos se não circuncidassem. Era uma questão ali que mexia um pouco com a doutrina, vamos dizer, a doutrina do cristianismo, lá no primeiro século. Por isso que diz que eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Bom, a questão do corpo governante já existia, mas ela tornou-se mais
assim, declarada, foi em congressos, ou pelo menos em um dos congressos, no começo dos anos 70. Talvez não lembro direito, mas 70 ou 71, foi ali abordado este versículo, onde diziam ter base para que existisse um corpo governante. Mas baseado naquilo que eu já acabei de falar, né, que todos seriam irmãos, que não haveria ninguém maior entre eles, mas desde aí então aconteceu o quê? Aconteceu aquilo que acontece em todas as religiões, porque a ideia do cristianismo é que todos tinham o livre-arbítrio, as pessoas agiam de acordo com sua consciência e cada um tinha também o entendimento das Escrituras para decidir o que devia ou não fazer. Mas desde que existiu, ou passou a existir, o corpo governante, entre as testemunhas de Jeová baseadas neste versículo, o que aconteceu? Hoje as pessoas consideram os do corpo governante até como, vamos dizer, semideuses, porque se dizem porta-vozes de Deus, lógico, então eles podemos até afirmar que, como porta-vozes, e só deveriam falar aquilo que Deus os mandasse, não é mesmo? Assim como um porta-voz de um presidente, de uma grande autoridade, se ele falar algo que não está de acordo com a vontade do seu superior, o que acontece? Lógico que ele é exonerado do cargo. No entanto, o corpo governante tem errado constantemente, né, sobre os entendimentos da Bíblia, sobre tudo que diz respeito às doutrinas que têm mudado ao longo de todo esse tempo de existência. Aí talvez você esteja pensando, se aqui fala que subir a Jerusalém, segundo o argumento que eles usam, é porque lá existia um corpo governante. Não. Aliás, a palavra corpo governante nem aparece na Bíblia, sabia? Pergunte a uma testemunha de Jeová onde é que está escrito que existia um corpo governante lá no primeiro século. Não. Aqui diz que subiram a Jerusalém, por quê? Porque ali estava numa região próxima a Jerusalém, então não custava muito levar o problema até lá os apóstolos e anciãos. Mas o que ainda nos serve de base de que não existia um corpo governante é porque ele não é mencionado em parte alguma da Bíblia. Por exemplo, tem alguma referência nas cartas de Paulo ou no livro de Apocalipse sobre tal corpo governante? Claro que não. Isso aqui foi um entendimento, vamos dizer, como eles chamam de novas luzes, que aí, a partir daquela ocasião, dos anos 70, onde ali lançaram o livro Organização, que depois foi substituído pelo livro Organizados, este livro trazia algum reforço a esta ideia. No entanto, não há nada que comprove isso. Por que sabemos isso? Porque, veja, por exemplo, hoje, quando existe um problema que os anciãos não conseguem resolver, o que eles fazem? Escrevem para Betel ou esperam o superintendente de circuito, que ele talvez tenha mais autoridade para resolver. E se ele não resolver, então encaminha aos membros do corpo governante.
né? Mas será que no caso lá, quando Paulo e Barnabé tiveram uma certa discussão, então diz o seguinte, aqui o capítulo 15 mesmo, mais para frente, diz assim, o capítulo 15, o versículo 37, diz, e tendo Barnabé, melhor, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinham apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então aqui havia aqui uma certa discordância, mas não foi uma pequena discordância, porque diz, e tal contenda entre eles que não se que diz o seguinte, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. É um caso sério, né? Porque uma contenda entre dois, que praticamente, se fosse nos dias atuais, seriam dois anciãos, né? Quando dois anciãos têm um problema numa congregação, o que é que acontece? Então, são aconselhados ou até removidos do cargo, mas sob a autorização do corpo governante. Aí vai a carta lá para Betel, e Betel, de acordo com as normas de Bucre, diz o que deve ser feito. Mas esse caso aqui não foi levado aos anciãos da época, segundo eles. Por quê? Porque eles tinham o livre-arbítrio e a consciência e sabiam o que estavam fazendo, não precisariam de ter um corpo governante. Correto? Então não existe na Bíblia nada que diga que quando havia qualquer problema, né, como Paulo passou por vários durante a sua jornada na pregação, né, tinha-se um profeta chamado Ágabo. Este sim, certa vez, ele aconselhou Paulo a não ir a Jerusalém, em outra ocasião, lógico, porque ele seria preso. No entanto, as testemunhas de Jeová ignoram esses fatos. Acham que o corpo governante são pessoas que aquilo que eles dizem é verdade. Querem ver um exemplo? Durante a pandemia, não foi só a Testemunha de Jeová, outras também. Mas eu me recordo, ou pelo menos é tão recente, que a gente sabe que quando eles falavam, ó, tem que fazer assim, 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 eles tinham que obedecer. Por exemplo, ficaram sem reunir durante todo aquele período. Muito bem. Depois houve lá a exigência de usar certos utensílios, né? Ou certos apetrechos, vamos dizer assim, para não falar diretamente o que é, porque vocês sabem do que estou falando. Mas encontrava as testemunhas de Jeová pregando no carrinho, ainda depois que algumas regiões já haviam sido liberadas, que podia já andar na rua sem usar nada, mas as testemunhas de Jeová, principalmente aqueles que ficavam nos carrinhos, se eu encontrasse alguém que eu havia conhecido, talvez teria dificuldade em saber de quem, porque eles tapavam tanto o rosto, porque era a ordem de quem? Do corpo governante. Até eu conversando com uma pessoa, né, um ancião,
Eu perguntei a ele: eu não sei como você aguenta ficar assim, com o rosto todo tapado, neste calor. Aí ele respondeu: eu só vou tirar isto quando o corpo governante autorizar. Imagine se fosse no primeiro século. Será que os cristãos iriam fazer isso? É lógico que não. Mas hoje, se as pessoas, eu soube de casos de pessoas que foram até, não digo desassociadas, mas foram aconselhadas ou disciplinadas, e sendo assim, algumas pessoas deixaram a organização por causa de tais restrições, sendo que sabemos, aqueles que estão informados, aqueles que têm informação correta, que não ficam assistindo apenas pela televisão, sabem o que está ainda por trás de tudo isso, que não foi uma simples questão de saúde, não, tem algo mais envolvido. Agora, talvez perguntem, por que um corpo governante se não existiu no primeiro século? Porque os homens têm aquela tendência de querer ser superior aos demais. E isto é bíblico? Claro que não. Até mesmo quando lemos as cartas que o apóstolo João escreveu àquelas 7 congregações, conforme está ali no começo do livro de Apocalipse, quem é que deveria escrever aquelas cartas? Não é? Hoje se escreve carta para todas as congregações. Então, no caso, seria o corpo governante, e não João particularmente. O mesmo podemos falar sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, corrigindo problemas que havia na congregação de Corinto, na congregação de Tessalônica e outras. No entanto, não há nada que diga que foi um corpo governante que mandou eles ou exortou eles. Não. O próprio apóstolo Paulo, como Pedro, também o próprio apóstolo João em suas cartas e outros que escreveram. Então não há nenhuma evidência. A verdade é esta. Então, como já saímos de lá, não temos que prestar contas a homens, claro que estamos contentes de não sermos obedientes a homens. Não precisamos ser obedientes a homens, mas conforme o apóstolo Pedro disse, Deus é o nosso governante, conforme Atos 5:29. Espero que tenha entendido um pouco mais sobre esse assunto, e qualquer coisa deixe aí nos comentários, né, se entendeu, se concorda ou não concorda. E, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para poder, assim, estar seguindo, ou pelo menos dando uma forcinha para que essa mensagem chegue a mais pessoas e também eles possam ser informados de todas as mentiras que são propagadas pela Torre de Vigia. Agradeço por mais assistir esse vídeo e fica aqui o meu convite para assistir o próximo, e até lá o meu muito obrigado.